Está entrando em vigor hoje, sexta-feira, 3 de janeiro de 2020, a Lei de Abuso de Autoridade. Essa lei, a gente podia chamar ela de pacote anti-Moro. Não tinha o pacote anticrime? Essa aqui parece que foi feita exatamente para ir na jugular do Sérgio Moro. E eu vou te explicar por quê. Tá valendo a partir de hoje. Então venha comigo. Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom que vocês voltaram. Para quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Meu nome é Roberto Cardoso. Se for a sua primeira vez, eu vou pedir para você já se inscrever no canal, tá? Ajuda a gente a chegar nesses 100 mil, porque conforme a gente cresce, a gente consegue levar informação para cada vez mais pessoas. E se você quiser contribuir com o canal, tem na descrição do vídeo o link do nosso Apoia-se e você também pode se tornar membro por R$ 7,99 por mês. Combinado? Olha como as coisas estão andando, pessoal. Quando eu falo para vocês que tem que ter otimismo, tem que parar de falar, não vai dar em nada, pois já está dando. Todo dia está acontecendo alguma coisa muito significativa, muito importante, e a gente tem que ver os sinais, porque a gente vai ver a consequência disso tudo ao longo do tempo. Então não vai acontecer por mágica, uma medida milagrosa que vai resolver tudo, mas as coisas estão andando e muito rápido. Quer ver só um exemplo? O Moro pega uma lei que o Alexandre de Moraes estava lá rascunhando, bota um monte de absurdo lá dentro, chama aquilo de pacote anticrime e sai desfilando por aí. Aqui perto de casa tinha um outdoor, eu nunca vi propaganda para divulgar projeto de lei. Mas aqui tinha um outdoor falando assim, ó, pacote anticrime, não sei o que, não sei o que. Ele andando com isso para lá e para cá. Chega lá na Câmara, retiraram todos os absurdos que ele pôs, que ele queria prisão após segunda instância, mesmo sabendo que é contra a Constituição, que não pode. Ele, um ex-juiz, coloca isso na lei. O excludente de ilicitude, que eu já falei, nem em guerra é assim. Uma licença para matar, mata como você quiser e você não responde por isso. Guerra tem convenção, tem lei, você pode cometer crime de guerra. E ele queria um excludente de ilicitude, licença para matar. Tiraram. E botaram lá o juiz de garantias, que foi assim... Vamos botar um juiz para investigar o juiz, bem para ir contra ele. Ele pediu para o Bolsonaro vetar e o Bolsonaro aprovou. É lei, vai valer também assim que for sancionado definitivamente. Já está, mas assim que der o prazo de implantação já está valendo. Então as coisas estão andando. Hoje, o que entra em vigor hoje, não é esse pacote anticrime não, é a lei do abuso de autoridade. Se você lembrar de como a Lava Jato trabalhava, eu já falei várias vezes aqui para você. Eu vou dar um exemplo simples assim, por exemplo. O Marcelo Odebrecht, né? Ele confessou que ele tinha corrompido 300 deputados por mais de 20 anos. Muita gente por muito tempo. O que o Sérgio Moro fazia? Chegava pro cara e falava assim, ó, vou te prender. Porque ele assinava lá, ele julgava que prendia o cara, no TRF4, que era amigo dele, também assinava embaixo, já estava preso após segunda instância. Então ele falava, vamos fazer uma delação premiada, vamos fazer um bem bolado aqui, eu reduzo a sua pena de 79 anos, 79. O cara não ficou nem 2 anos preso, saiu pela porta da frente. A multa, que era de 14 bilhões, ele reduziu para 300 milhões, quer dizer, o cara ainda levou o dinheiro que ele roubou para poder gastar, e ficava todo mundo feliz e todo mundo ganhava dinheiro. Era uma fábrica de delação premiada. Se o cara não quisesse colaborar, ele decretava prisão preventiva, às vezes por mais de 1 ano, o cara ficava preso sem ser julgado. Quando ele aceitava os termos da delação que ele queria fazer, reduzia a pena, a multa e soltava o cara. E era assim que estava funcionando. Olha o que o Gilmar Mendes, olha como ele trata dos métodos do Sérgio Moro e do Deltan Dallagnol. Veja se é grave ou se não é grave, como o Gilmar Mendes cita esse caso. Dá uma olhada. Hoje se sabe de maneira muito clara, e o Intercept está aí para confirmar e nunca foi desmentido, que usava-se a prisão provisória como elemento de tortura. Custa-me dizer isto no plenário, mas era instrumento de tortura. E quem defende tortura não pode ter assento na Corte Constitucional. O uso da prisão provisória era com essa finalidade. E isto aparece hoje, ministro Fux, nessas declarações do Intercept. Feitas por gente como Dallagnol, feitas por gente como Moro. Portanto, é preciso que se saiba disto.
que o Brasil viveu uma era de trevas no que diz respeito ao processo penal. Pois então, isso ficou claro. Ninguém aprova os métodos do Sérgio Moro e do Deltan Dallagnol. E quando eu falo para você que as coisas estão andando, é que por causa desses excessos, dessas ilegalidades, desses crimes mesmo que eles cometeram, foi aprovada essa lei contra o abuso de autoridade. E parece que é assim, pegaram tudo que o Sérgio Moro fez, tudo que ele fez contra o Lula e fizeram uma lei para impedir que isso se repita, porque isso não é porque foi contra o Lula, pode ser contra qualquer um deles. Os deputados sabem. Se pega um juiz feito Sérgio Moro, o cara tá ferrado, porque ele não respeita, não tem limite. Então não temos que impor limite. Na prática, essas leis assim, elas já existiam de alguma maneira, né? Tudo que você pode considerar como constrangimento ilegal é a base dessa lei contra o abuso de autoridade. No entanto, nessa lei está exemplificado, assim, é item por item. Então fica mais difícil você fazer vista grossa. Ah, isso aqui não é exatamente o constrangimento. Não, agora está descrito exatamente o que não pode ser feito. Vamos ver item por item, então, dessa lei do abuso de autoridade? Vem comigo. Primeiro item, olha só. Decretar a condução coercitiva de testemunha ou investigado sem que antes a pessoa tenha sido intimada a comparecer em juízo. Essa lei já existia, é assim mesmo que ela funciona, né? E todo mundo sabe do que isso aqui está se referindo. O Lula é o exemplo clássico disso, assim. O Lula nunca se recusou a prestar o depoimento. Sempre que ele foi chamado, ele foi lá e ele depois. Mas o Sérgio Moro fez uma condução coercitiva que foi um espetáculo hollywoodiano. Ele simplesmente queria arrancar o Lula à força. A Polícia Federal foi buscar o Lula no apartamento dele, levar ele à força para Curitiba para depor. Por nada, porque sempre que convidou, o Lula foi. O Lula nunca se recusou. O Lula nunca foi o Queiroz, né, que está há 1 ano aí, ninguém ouve, ninguém toma um depoimento dele, o cara some, o cara aparece. O Lula sempre esteve lá e sempre que chamou ele foi. Não tinha motivo nenhum para aquilo. Então já era ilegal, mas agora o item está descrito assim, palavra por palavra, o que não pode ser feito. Então isso é uma grande derrota para o Sérgio Moro, porque a lei só faltava ser assim, é proibido o Sérgio Moro chamar o ex-presidente Lula, só falta ter o nome das pessoas na lei, de tão específico que é. Mas vamos lá, mais um item. Invadir ou adentrar imóvel sem autorização do seu ocupante, sem que haja determinação judicial e fora das condições já previstas em lei. Também já existe, obviamente que para entrar em algum lugar você precisa de autorização judicial, só que agora está muito mais claro. Agora está palavra por palavra o que não se pode fazer. Manter presos de ambos os sexos numa mesma cela ou deixar adolescente detido na mesma cela que adultos. Obviamente também já não é permitido, mas infelizmente estava acontecendo. Né? A gente via casos assim, por exemplo, de mulheres que estavam sendo colocadas em celas com homens. E não era simplesmente assim, olha, não tem onde pôr, você vai ter que ficar aí. Não era, era de propósito mesmo, a pessoa sabia, de maldade. Ah é? Você não quer colaborar? Então agora você vai pagar aqui, ó. E jogava uma mulher lá no meio dos homens para ser estuprada por 40 pessoas. Então, infelizmente, isso estava acontecendo. Com menores também. Jogava lá no meio de marmanjo formado, 1 contra 40, para ser espancado até quase morrer. Então agora isso é um item claro que está dentro dessa lei. Vamos continuar. Dar início a processo ou investigação sem justa causa e contra quem se sabe inocente. Isso também acontece toda hora com Lula, acontece toda hora com a Dilma, acontece toda hora contra o Lulinha, que é, você tem uma denúncia que já foi investigada, já foi arquivada, já foi se decretada a inocência e de repente volta. Olha, estão investigando não sei o que contra o Lulinha. É um negócio que já estava arquivado desde 2016. A Polícia Federal já arquivou, o Ministério Público já arquivou, não tem prova, já foi investigado, já foi dado inocente e puxam lá e vão investigar de novo. Isso vai ser chamado agora abuso de autoridade. Agora tem um artigo específico falando sobre isso. Nunca foi permitido, mas agora é palavra por palavra. Grampear, promover escuta ambiental ou quebrar segredo de justiça sem autorização judicial ou com objetivo não autorizados em lei. Então, por exemplo, você grampear uma pessoa,
você quebrar esse sigilo, quer dizer, você vazar para a imprensa, sem o objetivo que está previsto em lei, como o Sérgio Moro adorava falar, é interesse público. Mas o que era interesse público? Quem define isso? Né? Ele simplesmente decidia o que ele queria. E às vezes ele tinha vários áudios, ele pensava o áudio que ele queria, e o interesse público era vazado especificamente para a Rede Globo, né? Numa data específica. Então, por exemplo, vamos fazer uma coisa aqui, antes lança esse áudio aqui para gerar um burburinho. Eles combinavam até a data de vazar. Então isso agora também já está coibido, letra por letra, não se pode fazer. Divulgar gravação ou trecho sem relação com a prova que se pretende produzir, expondo a intimidade ou ferindo a honra ou a imagem do investigado ou acusado. O Sérgio Moro chegou a vazar áudio da dona Marisa Letícia conversando com o filho. Veja só, ele está investigando o Lula, ele grampeia tudo quanto é tipo de ligação do Lula e qualquer ligação que saísse do telefone do Lula, quer dizer, dona Marisa não estava sendo investigada, o filho dela menos ainda, ele grava essa ligação e divulga. A troco de quê? Para que esse constrangimento? Você entendeu? Esse é o abuso de autoridade que não pode acontecer. Você tem que saber o que você está fazendo e por que você está fazendo, como se justifica isso. Mas ele fazia e fazia com frequência. Mandar prender em manifesta desconformidade com a lei ou deixar de soltar ou substituir prisão preventiva por medida cautelar quando a lei permitir, que é a indústria da prisão preventiva que o Sérgio Moro adorava fazer. Ele via uma pessoa ali com potencial, ele falava, prende. Prisão preventiva, ele é juiz, ele pode decretar. E a pessoa ficava presa ali, sem perspectiva de sair. Tinha prisão preventiva que ficava mais de ano. A hora que a pessoa via que, cara, eu tô entregue aqui, não tem jeito de eu sair, ele chegava lá e oferecia a delação premiada. A pessoa tinha que pagar, tinha que aceitar as condições dele. Só vale se falar o nome do Lula na delação. O Léo Pinheiro, várias delações ele fez, várias, não servia. A hora que ele acusou o Lula, foi homologado. Então ele usava esse expediente, entendeu? Mantinha o cara preso lá e até ele fazer a delação que ele queria. Ele usava isso. Agora tá palavra por palavra a conduta que não pode ser feita. Violar prerrogativas de advogado asseguradas em lei. Isso também não pode agora. Mas olha o que ele fez no caso do Lula. Ele grampeou o telefone dos advogados do Lula por 23 dias. Isso não pode acontecer. O telefone de advogados é inviolável, a correspondência escrita, o escritório é inviolável, você não pode grampear. Por que não pode? Imagina o seguinte, o Lula está sendo processado, ele é o juiz que vai julgar. Ele grampeia o advogado do Lula, ele está ouvindo toda a estratégia da defesa. Olha, vamos fazer isso, essa é a nossa linha, nossa tese, nós vamos por aqui. Ele está sabendo tudo o que eles estão fazendo. Quer dizer, como que eu vou deixar, que chance ele tem de ser inocentado se eu já sei o que ele vai falar? Né? Eu já chego com um pré-julgamento, isso não pode acontecer, não pode. Né? O juiz ele tem que ser imparcial e ele grampeava a defesa. Não pode, agora já tem um item claro, letra por letra. Continuar interrogando o suspeito que tenha decidido permanecer calado ou que tenha solicitado a assistência de um advogado, que é a tortura psicológica que Sérgio Moro adorava fazer. E ficava, até o cara fazer a delação que ele queria. O cara não queria fazer, ele fazia, prendia, mandava investigar, investigava parente, fazia o diabo. Agora tem os itens todos certinhos. Então você entende? Quando você fala assim que, não vai dar em nada, depois eles dão um jeito. O Sérgio Moro está sofrendo tantas derrotas, mas tantas, uma atrás da outra, que você vê, só falta ter o nome dele na lei. Isso é o pacote anti-Moro. E está em vigor a partir de hoje, tá? Então não é assim, mas quando vai... Já está em vigor. Já foi aprovado ano passado, já está em vigor a partir de hoje, dia 3 de janeiro. Então se você puder divulgar esse vídeo, porque as pessoas não sabem do que se trata. É uma lei nova que está em vigor. Ela é um resumo de leis que já existiam, mas agora muito bem detalhadas, muito bem descritas. Então não dá para você dizer, mas eu não foi bem isso. Não, está muito claro o que não pode fazer. É a lei contra o abuso de autoridade. Está em vigor a partir de hoje. Se quiser chamar de pacote anti-Moro, fica à vontade. Valeu? Grande abraço para vocês e eu já
Fui.